permissivos, eles liberam tudo. O menino quebra as coisas, as crianças pisam no sofá, as crianças enfiam a mão no vaso sanitário, e as crianças puxam o rabo do gato, batem no cachorro. Ela pode fazer qualquer coisa. Ela não pode ser incomodada, não pode colocar regra. Eu sei que os filhos são seus e você que sabe. Mas lembre disso. Se você não cuidar bem dos seus, especialmente da sua casa, você está negando a fé. Se você não cuidar bem dos seus filhos, você vai criar, você vai ajudar a desencadear transtornos quando ele estiver maior. Então, vamos seguir. Outra coisa que os pais permissivos fazem, eles fazem um reforçamento positivo contínuo. Quer dizer, quanto mais eles deixam a criança sem regras, mais sem regras as crianças ficam. Por quê? Não tem limite para o ser humano. O menino que interrompe conversa de adulto, se ele não for corrigido nisso, ele vai sempre interromper os adultos. Ah, mas por que o adulto não pode ser interrompido? Porque ninguém pode ser interrompido. Criança também não deve ser interrompida, tá? Mas não tem ninguém para ser advogado das crianças. Eu estou falando aqui, mas eu sei que muitos não ligam. Muitos, por exemplo, não estão nem aí se a criança está vendo televisão, vai lá e troca o canal. Eu vivi essa experiência na minha infância. Eu já contei isso aqui. Eu estava assistindo televisão, meu pai chegava e trocava de canal. Daí a pouco meu pai saía e deixava no programa que ele queria. E a gente não podia trocar de canal, senão ele brigava. Ele não assistia o que ele queria e não deixava a gente assistir o que a gente queria, e a gente mal tinha uma televisão preto e branco. Não era igual agora, muita gente tem mais de uma televisão. Então é um tipo de autoritarismo. Mas aí o que os pais permissivos fazem? Eles estão assistindo algum programa, a criança chega e troca de canal. Aí o autoritário é a criança, só que a criança não tem noção que ela está sendo autoritária. Ela acha que a vida gira em torno dela. É aí que começa a desencadear um mau comportamento, e aquela criança, pelos pais deixarem, a Bíblia fala o seguinte, olha, o pai e a mãe que não corrigem seus filhos passa vergonha em público. Você já viu criança com algumas famílias, chega na casa da gente e a criança não para quieta? E os pais, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Dá educação, ué. É só isso. Meus filhos nunca aprontaram na casa de ninguém. Por quê? Porque a gente ensinava dentro de casa. Dentro de casa a gente ensina. A pessoa fala assim, mas eu não vou bater na minha criança na rua, não vou bater na minha criança na casa dos outros. Não, não é para bater em lugar nenhum. É para corrigir, é para ensinar. Ensina o menino no caminho que deve andar. A criança, eu sempre brinco com meus filhos, que eu sempre criei pensadores. A criança tem que saber assim, é hora de brincar? Vamos brincar. É lugar de brincar? Vamos brincar. É hora de dormir? Vamos dormir. É hora de comer? Vamos comer. As crianças compreendem, gente. Ah, mas eu falei com meu filho e ele não entendeu. Quantas mil vezes você falou? Tem que falar milhares de vezes. Não, se você falar uma vez só, ela não aprende, não. Eu falo várias vezes aqui e as pessoas não entendem. Os adultos. Eu estou falando para adulto, adolescente, jovem e adulto. Nem estou falando para criança. A criança, ela vai demorar mais tempo para entender. E outra coisa, ensinar o porquê. Nós estamos na era do conhecimento. Antigamente, assim, não porque não. O autoritário faz isso. Eu falei nas lives anteriores. O autoritário, assim, não porque não. Faz porque eu estou mandando. Não. Não é assim que a sua vida funciona. Tem que falar o porquê. Porque sim ou porque não. O permissivo não fala nada. Ele só permite. Ele é permissivo. Os filhos fazem o que quiser. A hora que quiser. Tem criança pequena, gente, na fase de desenvolvimento. Criança aí, ó, até 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essas crianças têm que dormir pelo menos umas 14 horas por dia. 12, 14 horas por dia, no mínimo. Quer dizer, ela dorme a noite toda e depois tira um cochilo à tarde, um cochilo de manhã. Né? De manhã não, porque ela vai acordar lá para, sei lá, 8, 9 horas. Se ela dormir lá para as 9, 10 horas da noite. Ah, não, mas minha filha, o meu filho não dorme, só dorme de madrugada. Ué, porque você deixa. Acorda às 7 horas da manhã para você ver se você vai dormir de madrugada. Gente, põe essa criança para dormir. Ah, mas não tem paciência, só se eu bater. Não, não é sem pancadaria. Vou dar um exemplo meu. Como é que eu fazia com meu filho? O Israel. Israel era mais agitado que a Fernanda. O que eu fazia? Falava assim, Israel, vou dormir. Ah, não, tô com sono. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou deitar com você
e nós vamos marcar 5 minutos. Se em 5 minutos você não dormir, nós vamos voltar para a sala, nós vamos brincar até você cansar. Combinado? Combinado. Chegava lá, falava, agora você fica caladinho, fecha os olhos, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e vamos ficar caladinho 5 minutos. Nós nunca levantamos para brincar. Por quê? Porque a criança tem dó de dormir, ela quer brincar, é normal, é natural da criança. Mas você deita, mas eu não tenho paciência de deitar com meu filho, não. Se você não tiver paciência de deitar com seu filho, quem vai ter? O filho é seu, ué. A pessoa precisa entender isso. É a responsabilidade. Mas a minha mãe não faz isso comigo. Mãe, eu sinto muito. Tá? Talvez viveu numa época como a minha. A minha mãe fala assim, vai dormir? Ela não falava a segunda vez. Não, a gente não esperava a segunda vez, não. A gente sabia que não era uma boa fala, a segunda falada. Tá? Então, minha mãe não vivia me espancando, não, mas eu era obediente. Tá? Eu sabia que a conversa não era brincadeira. Só que eu estou falando de uma infância de 50 anos atrás. Agora são outros momentos. As crianças agora vivem um outro contexto. E a gente tem que considerar isso também. Outra coisa. Os pais permissivos, eles eles têm uma alta afetividade. A alta afetividade é bom. Mas nesse contexto, ela prejudica. Por quê? Em nome do afeto, em nome do amor, em nome do carinho, em nome do cuidado, em nome da delicadeza, os pais deixam as crianças sem noção de tempo, de espaço e de limite, que é o primeiro ponto, ausência de regras. Em nome do afeto, o que o pai quer? Ser um amiguinho do filho, um amiguinho da filha. Eu estou falando assim de criança, de adolescente, de jovem. Por quê? Quando você estabelece regras, até na fase adulta, seus filhos vão obedecer. Por quê? Porque depois obedece pelo respeito. Obedece porque sabe que os pais estão algumas décadas à frente. Normalmente, por exemplo, eu estou 2 décadas à frente da minha filha e 3 décadas à frente do meu filho. Então tem boas chances de eu ter uma experiência, eu e minha esposa, ter experiências a mais do que eles. Então, se eles estiverem na dúvida, eu explico, eu converso, eu repito quantas vezes for necessário. Gente, é muito importante a gente compreender isso. Então, a ausência de regras, mais o reforçamento positivo contínuo dessa falta de regras, mais a alta afetividade, né? A alta afetividade é bom, mas nesse contexto prejudica. Por quê? Vai despejando amor, vai declarando amor para uma criança, para um jovem, um adolescente desobediente, que não se submete, é uma criança rebelde, uma criança que responde, uma criança que apronta. E aí a criança associa isso, que é assim, quanto mais eu fizer, mais meu pai e minha mãe vão me amar. Então o amor deles é incondicional. Qualquer coisa que eu fizer, eles vão me amar ainda mais. Então eu posso fazer o que eu quiser. E aí isso reflete na baixa exigência desses pais permissivos. Os pais permissivos, eles não exigem nada de retorno das crianças. Essa permissividade gera isso. Essa não tem uma volta. Eles semeiam na criança, no adolescente, no jovem, mas eles não cobram nada. Tá? E receptividade diante de quaisquer desejos e ações dos filhos. Ou seja, tudo que o filho quer, tudo que ele pede, tem que ser na hora. Daí a pouco os filhos aí já não pedem mais, eles mandam. Eu já vi filhos, crianças, 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 5 anos, 15 anos, e aí vai cada dia ficando pior. Então criança de 3, 4 anos vai puxar a roupa da mãe, vai xingar a mãe, puxar o cabelo da mãe, e ela, calma filhinho, ai meu amorzinho, eu te amo, não faz isso comigo não. Com 10 anos, ele já aprende uns palavrões e começa a xingar. Eu já vi criança xingando a mãe, palavrões assim, né? Que nem adulto deve falar. Quando chega nos 15, 16 anos, ele já passa para a agressão física. Já passa da agressão verbal, passa da verbal para a física nos próprios pais. Por quê? Porque os pais eram permissivos, não estabeleceu limites. E as ações dos filhos são reforçadas porque a ausência de regras reforça esse mau comportamento. Então, gente, são coisas... Até agora, eu falei só
do que caracteriza. Não vai dar tempo de eu falar no que causa. Qual a consequência de ter filho assim? Qual a consequência de ter um filho que né, joga o prato de comida no chão e tá tudo bem, meu amor, meu bem, minha vida. O menino xinga os outros e tá tudo bem, meu filho, ninguém mexe com ele, meu filho, amor incondicional. O filho quebra as coisas e tá tudo bem também, deixa ele. É só um bem material, eu compro outro, meu filho merece tudo. Gente, a questão não é o bem material, é o estrago que você está causando na visão que essa criança tem, que esse adolescente tem, que esse jovem tem e futuramente esse adulto vai se comportar. Então é isso, é aí que está o negócio. Não é o que agora como criança, é no decorrer da vida essa criança fica um adolescente insuportável, um jovem cheio de problemas e um adulto problemático, mas aí amanhã eu conto o resultado. Tá? Então hoje não dá tempo, porque que nós estamos para estudo mesmo, não estamos com pressa. Não adianta pressa, porque acaba um assunto, tem outro. Tem muita coisa para a gente aprender, porque lembra disso, olha, os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negam a fé e é pior do que o infiel. Então se você ama a sua família, cuida dela. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Tem muita gente trabalhando demais, tem muita gente se esforçando demais para fazer muita coisa para os filhos. E eu concordo que está certo. Agora, tudo tem limite. Há tempo determinado para todas as coisas.